Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista, para a gente conversar com vocês, pessoal, um pouco mais sobre o jogo de honra do Clube do Remo diante do Capitão Poço no Mangueirão. Primeiro tropeço do Leão na temporada de 2025, o Leão perdeu a oportunidade de se manter 100% no campeonato e de disparar na liderança do Parazão. A gente vai conversar muito sobre os lances polêmicos, será que teve realmente impedimento, a arbitragem, infelizmente, chamando para si o protagonismo de maneira negativa. Também vamos falar sobre as oportunidades que o Remo perdeu de até golear o Capitão Poço ontem e as lições, principalmente para as decisões que estão se aproximando. Copa Verde na quinta-feira, Copa do Brasil ainda este mês e, claro, o Clássico Repau, o primeiro do ano, que também vai acontecer em fevereiro. Antes, peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados pelo Brasil e pelo mundo. É só clicar no botão gostei, que assim o YouTube vai conseguir entender o quanto que vocês estão gostando aqui do nosso trabalho. Meta para esse conteúdo aqui, mais uma vez, de 1000 likes, beleza? 1000 likes é a meta para esse vídeo aqui no nosso canal. E verifique também a tua inscrição aqui no Chaves Remista, lembrando, hein? Chegando na marca de 40 mil inscritos, tem sorteio de mais 2 camisas do Leão para vocês aqui no canal. Vem com a gente! Esse vídeo que tem o apoio e o patrocínio das lojas do Clube do Remo no IT Center, Shopping Metrópole e também no Shopping Bosch Grão-Pará, sempre para você comprar os teus mantos do Leão Azul de maneira tranquila e segura e, claro, com o melhor atendimento da cidade. Inclusive, ontem, eles fizeram uma promoção lá, um sorteio em parceria com o Shopping Bosch Grão-Pará, sortearam 2 camisas do Leão Azul paraense. Então sigam as lojas do Remo nas redes sociais para você também não perder nenhuma promoção aí das lojas parceiras aqui do Chaves Remista. Recado especial também da GB Advocacia Imobiliária, para você que quer realizar o teu sonho da casa própria de maneira segura, colocar o teu imóvel para alugar e também regularizar a documentação do teu imóvel com parcelas especiais para quem é inscrito aqui do Chaves Remista. Entre em contato com a GB Advocacia Imobiliária e ajude aí a realizar os teus sonhos, principalmente o da casa própria. E o recado especial também do Atacarejo Canudense, que toda segunda e quinta-feira tem aí 5% de desconto nas compras para vocês no Pix e também no dinheiro. Além de entregar para vocês na região metropolitana e também aqui nas ilhas que cercam a capital paraense, Atacarejo Canudense, parceiro aqui do Chaves Remista, no coração do bairro de Canudos. Bom, pessoal, vamos lá. Bora conversar sobre esse jogo do Clube do Remo ontem, né? Diante da equipe do Capitão Poço. Foi o primeiro tropeço do Remo na temporada, né? Ontem o Remo tinha tudo para sair do Mangueirão com uma vitória, criou várias oportunidades para isso, para sair do Mangueirão com a vitória. Eu acho que vamos iniciar já desse ponto aqui o vídeo, tá? Ontem, isso foi um alento para a gente, de que o Remo criou muitas oportunidades. Por quê? Porque geralmente em início de trabalho, em início de temporada, algumas equipes possuem dificuldade para criar jogadas. E eu estaria preocupado se o Remo não tivesse criado as oportunidades ontem diante do Capitão Poço. Se tivesse chegado 2, 3 vezes na frente do gol, tivesse feito um gol, né? Isso me deixaria preocupado. Claro que existe o bônus e existe o ônus. Ontem o Remo foi uma equipe que teve muita posse de bola, perdeu muitas oportunidades de gols, mas também deixou os espaços. O Dodô fez aquele golaço ali, né? Na verdade, o Jaderson fez aquele golaço, uma jogadaça do Dodô. O Remo teve outras chances no primeiro tempo, o próprio Marcelinho perdeu um gol debaixo da trave. E o Remo foi acumulando essas oportunidades. Aí veio o lance crucial da partida, na minha opinião. Por que foi esse lance? Foi crucial para mim. Porque ele quebrou todo o ritmo do jogo. Que foi um lance de dúvida de um pênalti para o Capitão Poço, que a arbitragem foi chamada para conferir no VAR, mas o VAR inacreditavelmente não estava funcionando. E aí que vem a nossa crítica a esse VAR da federação. Esse VAR Light está mais do que provado que não presta, que não funciona, que não tem cabimento ele ainda prosseguir para o ano que vem ou até mesmo para essa edição do Campeonato Paraense. Aliás, se a federação está pensando em manter esse VAR, por exemplo, com o Repar,
ela tá procurando dor de cabeça, porque esse VAR, se o VAR da CBF já é um VAR que te dá ali, né, margem para debate, margem para dúvida, imagine esse VAR Lite, que não tem as linhas traçadas, que usam ali as câmeras da transmissão da cultura, que ontem também não foram conclusivas, né? E perdemos todo aquele tempo, porque o VAR não funcionou. Inclusive, a federação soltou uma nota ontem mesmo falando sobre esse problema do VAR, que foi ali um problema de fibra ótica que acabou dando esse problema, né? E os capitães foram chamados e foram comunicados de que o jogo seguiria sim o árbitro de vídeo. Aí a arbitragem manteve a decisão de campo de não dar o pênalti para o Capitão Poço. E como eu disse, isso quebrou o ritmo do jogo. O Remo estava muito bem, estava amassando o Capitão Poço, estava perdendo muitas chances, algumas até na base da desplicência, tá? De excesso de capricho de alguns jogadores do Remo, né? E o Capitão Poço, no contra-ataque, depois de um erro do Dodô ali no meio-campo, chegou ao gol de empate. Um gol muito parecido como eles fizeram contra o Paysandu. Não foi de cobertura, mas foi um gol também, aproveitando o erro e aproveitando também a linha alta da defesa. Então, o Capitão Poço, treinado pelo Rogerinho, tá meio que especializando nisso contra as equipes grandes. Na segunda etapa, esse foi o último lance do primeiro tempo. Na segunda etapa, o Remo voltou também ali tendo, né, o domínio territorial, mas vacilou novamente na defesa com aquele gol ali do escanteio. Depois de uma sobra do escanteio, o Capitão Poço conseguiu virar. E aí, para o Capitão Poço, ficou muito cômodo o jogo, né? Porque o Capitão Poço baixou as linhas, ficou ali se defendendo. Inclusive, eu perguntei para o Rodrigo Santana se ele tem trabalhado em relação a isso, porque nós vamos enfrentar equipes, não só como Capitão Poço, mas equipes inferiores aí na temporada, principalmente em Copa Verde, Copa do Brasil, porque são equipes menos ranqueadas, em que as equipes vão se resguardar, vão fechar a casinha e o Remo vai precisar furar esse ferrolho para fazer os gols. Então isso precisa ser trabalhado também aí nas próximas partidas para que o Remo tenha esse controle, mas também saiba jogar contra essas equipes mais fechadas. O Maxwell, o Adailton, Ítalo, quem mais que entrou no segundo tempo? O Sávio também entrou no segundo tempo, né? Conseguiram, de uma certa forma, ali mudar, principalmente o Adailton, conseguiram mudar ali a dinâmica do jogo. Ontem, o Jaderson, apesar do gol, na minha opinião, não fez um bom jogo. O Pavani também. O Dodô, até o lance que ele errou ali do gol do Capitão Poço, estava bem na partida. Viseu e Pedro Rocha, para mim, muito abaixo também. Na defesa, ritmo de jogo falta muito ainda pro Reinaldo. O Ivan Alvarinho foi uma grata surpresa, foi até eleito o melhor em campo pela cultura ontem, pela qualidade na saída de bola. Acho que ele vai brigar forte aí pela titularidade na defesa do Leão Azul. E o meio-campo, principalmente do Remo, com os espaços que deram ali para a equipe do Capitão Poço, foram o que mais me preocuparam. Né? No momento em que o Remo estava atacando, esses espaços apareciam para a equipe do Capitão Poço. E o Remo conseguiu o empate ali com o Maxwell, depois de um cruzamento do Adailton, como eu disse, mas também teve 2 gols anulados de maneira polêmica, né? O primeiro gol, o gol do Adailton, depois de um chute, eu acho que foi o chute do Pavani ou do Marcelinho, a bola desvia, vai na trave e sobra para o Adailton. Por essa imagem aqui, pessoal, por essa imagem aqui, eu vejo que o Adailton está um pouquinho com o ombro à frente, mas também não é algo 100% conclusivo. Precisaria do VAR, precisaria das famosas linhas aí de impedimento para tirar essa dúvida. E no último lance, praticamente do jogo, né? Depois de um cruzamento do Adailton, o, o Maxwell fez ali o terceiro gol. E aí tá a grande dúvida nesse lance. Nesse lance, é nítido que o Viseu tá impedido. O Viseu participa, porque ele tenta fazer a finalização ali, ele tenta fazer o gol. Só que não tem uma imagem conclusiva. Eu tentei, assim, ver uma imagem conclusiva de que o Ítalo teria desviado a bola. Se o Ítalo não desviou e a bola passou lá para o Maxwell, o gol foi legal. Se o Ítalo desviou, o gol não foi legal. Mas aí teria que ter o quê? Teria que ter o árbitro de vídeo para tirar a dúvida e também traçar as linhas. Nesse caso nem precisaria, né? Porque o Maxwell estava legal, mas o Viseu estava impedido. Precisaria ter esse ajuste. E não teve, porque o VAR não estava funcionando. Então o Remo acabou prejudicado também pela arbitragem ontem, como foi, na maioria das opiniões de muita gente, beneficiado no jogo contra o Caeté, naquele lance que o Dodô tá aparentemente à frente e cruza para o Pedro Rocha fazer o segundo gol naquela ocasião, na goleada contra a equipe do Caeté. Entendeu, pessoal? Então,
foi um jogo que serviu de lição pra gente. Uma lição de que nós temos um bom elenco, nós temos um trabalho que está se desenvolvendo. O Remo criou muitas oportunidades ontem, repito, eu estaria preocupado se não tivesse criado, mas criou bastante, né? E principalmente uma lição para que a gente entre sempre concentrado, seja contra Capitão Poço, seja contra qualquer equipe que o Remo vai enfrentar esse ano, seja equipe de camisa, seja clássico, seja o jogo que for, gente. No futebol é quase que impossível você conseguir, assim como na vida também, você conseguir alguma coisa sem você estar concentrado. Então ontem faltou essa concentração para o time do Remo, na minha opinião, que achou que ia vencer o jogo a qualquer momento. Quando acordou, já estava 2-1 para o Capitão Poço e a gente conseguiu empatar. O que eu fico, assim, de uma certa forma tranquilo, é que na coletiva de imprensa, o Rodrigo Santana, ele leu o jogo basicamente igual a gente. Ele se incomodou também com os erros que o Remo cometeu. Ele, claro, lamentou as chances perdidas, falou também da arbitragem, apesar de que não é realmente uma desculpa para o Remo ter saído com o resultado negativo, né, no caso de empate. Mas o que eu fico satisfeito com o trabalho do Rodrigo Santana é que ele é um cara verdadeiro, ele é um cara que enxerga o jogo e fala desse jogo que ele enxergou. Não é que nem, por exemplo, o Catalá, que aliás tinha gente comparando aí com o Catalá, esse trabalho inicial do Rodrigo Santana, que é um absurdo, que ia para a coletiva, falava tudo o contrário do que a imprensa e também a torcida via, e criava ali o fantástico mundo de Bob, né, na cabeça dele, de achar que o trabalho estava sendo bem feito. Eu acho que o cara só se engana se ele ficar fazendo esse tipo de análise. E não é o caso do Rodrigo Santana. Acho que ontem a reação, inclusive, do Rodrigo Santana, né, de ficar chateado ali, né, com o resultado, com as chances perdidas, com o desempenho do Remo realmente, isso para mim é um indício de que ele não está, de uma certa forma, relaxado no trabalho, de que ele está querendo ir em busca dessa melhor formação, do melhor condicionamento para os seus jogadores, para tirar o máximo desses caras, né? Então isso é o que me deixa tranquilo em relação ao trabalho do Santana, que ontem, infelizmente, teve esses problemas e a gente acabou saindo aí com o resultado negativo de empate. Outra coisa, não é porque o Pedro Rocha perdeu os gols ontem, o Viseu não foi bem, Dodô errou aquele lance, né? Que o próprio Reinaldo na defesa pareceu um pouco seguro, que os caras também não prestam, né, gente? A gente fez até uma postagem lá falando sobre as chances perdidas. Eu coloquei lá o lance do Pedro Rocha no segundo tempo, que foi o lance mais claro, assim, que o Remo perdeu na segunda etapa, mas foi o símbolo dos gols que o Remo perdeu, e não uma perseguição ao Pedro Rocha, dizer que o cara não presta, muito pelo contrário, tá? A gente é apenas um alerta, porque a gente vai ter muitos jogos decisivos daqui para frente, como eu disse, Copa do Brasil, Copa Verde, Repar, daqui a pouco tem a Série B, e lances como esses podem fazer falta para a gente nas decisões, como foi ano passado, na Copa Verde também, no Parazão, quando o Remo perdeu muitas oportunidades de liquidar o Paysandu e acabamos perdendo a vaga na final da Copa Verde, perdendo também o título paraense. Depois, só com o Rodrigo Santana na Série C, foi que a gente foi que a gente se encontrou, tá? Galera, uma informação importante sobre o jogo da quinta-feira contra a equipe do São Raimundo. Esse jogo deve ser marcado para o Bainão de portões fechados, tá? O Clube do Remo aí conseguiu, junto à CBF e também o STJD, que consiga já cumprir essa punição na Copa Verde. Deve iniciar nesse jogo contra o São Raimundo, lembrando que o Remo vai pagar 2 partidas aí de punição da Série C do ano passado, e essas 2 partidas devem ser na Copa Verde. Nessa primeira fase, no caso, a segunda fase contra o São Raimundo, o Remo passando para enfrentar o vencedor do confronto entre Águia de Marabá e Amazonas, deve ser também o segundo jogo que o Remo vai cumprir a de punição, tá? Então, a gente vai cumprir essa punição ainda na Copa Verde 2025. Na verdade, o Águia não enfrenta o Manaus, né? O Amazonas, que me fugiu agora, o adversário que vai encarar na segunda fase da Copa Verde. Outra coisa, para encerrar o vídeo. Ontem, muita gente reclamou de que o Remo demorou a abrir os portões. Tinha gente lá às 6h15 da tarde, na frente dos portões, e o Remo não tinha aberto ali para o torcedor entrar. O Remo fez uma postagem nas suas redes sociais, dizendo que era para o torcedor chegar cedo, para entrar cedo no estádio, né? O torcedor conseguiu chegar cedo, não na maioria, mas alguns conseguiram chegar, e esses que chegaram reclamaram, inclusive ao vivo, lá no nosso pré-jogo do Chaves Remista, dizendo que os portões não tinham sido abertos. Bom, eu fui buscar um posicionamento oficial do Remo a respeito disso, ainda não tive um retorno, quem sabe à noite a gente tem essa resposta para trazer a todos vocês, para entender o que aconteceu ontem, e se você teve também um problema aí de acessibilidade ao estádio
Deixa aí nos comentários que eu quero saber muito a opinião de todos vocês a respeito disso. Galera, para encerrar aqui o conteúdo, recado especial aqui do Específico Mercênio, específico de matemática, para você se preparar para as próximas provas aí, Enem, concursos públicos, e arrebentar, né? E passar em todas elas. Específico Mercênio, que é campeão de aprovação em Belém, e também Ananindeua, do professor Tiago Vilhena. Recado especial também da DNA Cursos Técnicos, para você que vai investir na sua carreira profissional, na área da saúde, com direito a estágio para o mercado de trabalho e a melhor estrutura de ensino do norte do Brasil. Entre em contato com a DNA e conheçam os cursos disponíveis agora mesmo. E o recado especial também da Estileira Bonés, para você que tem empresa, grupo de WhatsApp, torcida organizada, e quer ter o boné personalizado como o nosso aqui do canal, entre em contato com a galera da Estileira Bonés e faça já o teu orçamento. É isso, meus amigos, mais uma vez, pedir para vocês deixarem o like, é muito importante, verificarem suas inscrições, para bater a meta de 1000 likes, e comentar os assuntos que a gente conversou nesta manhã de terça-feira aqui com vocês, beleza? Desculpa a voz, porque ontem realmente acabei falando muito lá no Mangueirão e a voz foi pro espaço, beleza? Forte abraço, tamo junto e até a próxima. À noite, hein? Tem o nosso tradicional Voz da Galera. Na verdade, hoje tem live da Central Repar, a live da Central Repar aqui no YouTube. Fica ligado nos links que estaremos compartilhando nas redes sociais. Tamo junto. Valeu!